A Rússia acaba de perder sua maior área de toda a guerra na Ucrânia até agora. Não se trata de território. A Ucrânia não lançou uma contraofensiva massiva para expulsar as forças russas das regiões ocupadas no leste e sul. Esse é um plano para depois. Não, a área que a Rússia perdeu não é sólida, é líquida. O Mar Negro pertence à Ucrânia, uma vitória essencial que prepara o caminho para os objetivos ucranianos na defesa contra a Rússia. Os territórios ocupados estão um pouco mais seguros, mas, ainda mais importante, a Rússia perder o Mar Negro abre caminho para algo maior. A queda da Crimeia, ocupada ilegalmente. Em 5 de julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia controla totalmente o Mar Negro. Forças navais da Ucrânia e setores de defesa e segurança realizaram o que muitos julgavam impossível. A Rússia perdeu o Mar Negro, afirmou o presidente da Ucrânia, destacando que a estratégia ucraniana incapacitou totalmente a frota do Mar Negro, tornando perigosa a navegação dos navios restantes nessa rota vital. A Ucrânia conquistou a libertação do Mar Negro sem marinha própria. Em vez disso, usou drones aéreos e marítimos e mísseis para tornar o mar perigoso para qualquer navio russo que tente navegar. Afirmar que essa é a maior área conquistada pela Ucrânia e perdida pela Rússia até agora na guerra não é mentira. O Mar Negro é enorme, medindo cerca de 422 mil quilômetros quadrados, se não incluirmos o menor Mar de Azov, que é conectado ao Mar Negro. Podemos incluir o Mar de Azov. A Rússia também não está indo bem lá, e isso daria à Ucrânia 461 mil quilômetros quadrados de água retirados da Rússia e de sua frota. Sabemos o que você pensa. O Mar Negro não é terra. Você está certo, mas a Ucrânia controlar essa via navegável é enorme, pois o Mar Negro é tão vital para a Rússia ofensiva e defensivamente quanto qualquer território que ela controla na Ucrânia. Por décadas, antes mesmo de invadir a Ucrânia, a Rússia já se envolvia em conflitos no Mar Negro. O Instituto Chatham House diz que a Rússia adota uma política de instabilidade controlada no mar, com ações abertas e encobertas para agir como árbitro em conflitos no Mar Negro. Com esse posicionamento e a anexação ilegal da Crimeia, a Rússia justificou o fortalecimento da frota do Mar Negro no próprio Mar Negro. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, revelando suas verdadeiras intenções com a diplomacia manipuladora no Mar Negro. O Mar Negro virou ferramenta da invasão. Economicamente, a Rússia sabia que a Ucrânia usa o Mar Negro para exportar grãos. O celeiro da Europa faturou mais de 27 bilhões de dólares com suas exportações agrícolas, grande parte das quais passava pelo Mar Negro no ano anterior à invasão lançada por Putin. A Rússia tentou impedir isso desde o início. Sob pressão, Putin assinou a Iniciativa de Grãos do Mar Negro para liberar navios ucranianos, mas saiu do acordo em julho de 2023. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais afirmou em setembro de 2023 que a Rússia já havia roubado quase 6 milhões de toneladas de grãos ucranianos pelo Mar Negro até então. A estratégia era clara: usar o Mar Negro para privar a Ucrânia dos recursos econômicos necessários à sua defesa contra a Rússia. A frota do Mar Negro deveria desempenhar um papel fundamental nesse plano, aproveitando-se do fato de que a Ucrânia não possui uma marinha tradicional e certamente não tem uma frota de navios de guerra própria para revidar. Impedir o escoamento do grão não era o único motivo da Rússia para controlar o Mar Negro. Com esse mar, era possível transportar tropas e equipamentos da Crimeia para a Ucrânia. A Rússia pode usar navios de guerra para atacar cidades e infraestrutura militar da Ucrânia com mísseis. Não importava que a frota do Mar Negro estivesse isolada ou que a Turquia tivesse fechado os estreitos para navios de guerra após a invasão de Putin. A Rússia já possuía o necessário. Seus navios de guerra e submarinos subjugariam a Ucrânia, enquanto seus navios de carga e de desembarque continuariam a levar suprimentos ao território continental ucraniano. Então, em 14 de abril de 2022, tudo mudou. A Ucrânia utilizou mísseis Neptune para atacar o Moskva, principal navio da frota do Mar Negro. De repente, das profundezas do desespero, um país sem marinha adotou uma nova estratégia para destruir a frota do Mar Negro e obter a vitória total que Zelensky afirma ter alcançado. Em sua declaração de vitória no Mar Negro no Telegram, Zelensky elogiou a marinha da Ucrânia e suas forças de defesa e segurança, afirmando que o Mar Negro e o Mar de Azov não serão pacíficos para a Rússia. Isso é um eufemismo que não revela como a Ucrânia venceu a Rússia de forma tão ampla nessa via vital.
Após o ataque ao Moskva, acabou a contenção e a Ucrânia passou a atacar qualquer navio de guerra da frota do Mar Negro ao alcance. Mais mísseis foram usados, alguns fabricados pela Ucrânia e outros fornecidos por aliados ocidentais. Com o tempo, a Ucrânia criou drones aéreos capazes de afundar navios. Ela desenvolveu drones marítimos que patrulham o Mar Negro sem tripulação e realizam ataques kamikaze contra navios de guerra russos, que nunca enfrentaram esse tipo de ameaça. Nos 2 anos seguintes, após o severo dano ao Moskva, a Ucrânia atacou repetidas vezes. Até a metade de 2024, a Ucrânia conseguiu atacar e inutilizar 26 navios que faziam parte da frota do Mar Negro, o que representa cerca de 1/3 de toda a frota. Inovações como o drone marítimo Magura V V5, capaz de levar centenas de quilos de explosivos aos navios russos, passaram a dominar. Na primavera de 2024, o Ministério da Defesa do Reino Unido declarou a frota do Mar Negro funcionalmente inativa, pois drones e mísseis da Ucrânia dominavam. A frota teve que deixar sua base principal em Sebastopol, Crimeia, para evitar o alcance da Ucrânia. Putin tentou distorcer a realidade. Ele usou desfiles militares e propaganda para esconder a perda devastadora que a Rússia havia sofrido no Mar Negro. Tudo isso enquanto ele tentava desesperadamente encontrar alguma forma de retomar o controle de que precisava para continuar usando o mar tanto para atacar a Ucrânia quanto para proteger a Crimeia. Mas tudo foi em vão. A Ucrânia venceu no Mar Negro e os números comprovam. A Ucrânia já pode contar mais de 26 navios como vítimas de sua estratégia no Mar Negro. Segundo a mídia United 24, a Ucrânia afirma ter atingido 12 dos principais navios de combate da Rússia no Mar Negro, 4 destruídos e 8 provavelmente fora de operação devido a danos. A Ucrânia realizou 25 ataques contra navios de desembarque russos, destruindo 15 e danificando outros 10. Navios auxiliares que apoiam outras embarcações também foram alvo, com 12 ataques, 3 destruídos e 9 danificados. É a primeira vez que a Ucrânia divulga números claros sobre sua campanha devastadora no Mar Negro, e a escala desses ataques permite que o país reivindique a vitória. A frota do Mar Negro não foi obliterada. Sempre que um navio russo navega, drones e mísseis ucranianos o aguardam. Com a Rússia sem poder reabastecer sua frota após o fechamento dos estreitos pela Turquia rumo ao Mar Negro, Putin foi levado a uma posição inimaginável. Um país sem marinha o forçou a parar de usar completamente a frota do Mar Negro. O equilíbrio no Mar Negro mudou totalmente a favor da Ucrânia, impactando as forças armadas russas e o controle de Putin sobre a Crimeia anexada ilegalmente. Os números impressionam, mas o principal da campanha ucraniana no Mar Negro é abrir caminho para a desrussificação da Crimeia. Esse é o objetivo da Ucrânia. Se a Rússia perder a Crimeia, toda a invasão será um fracasso. No entanto, antes de nos aprofundarmos nas dinâmicas em mudança do Mar Negro e no que elas realmente significam, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Está aprendendo com este vídeo? Então inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar as novidades. Vale destacar que, apesar da derrota no Mar Negro, a Rússia continua muito presente nessas águas. Segundo a Carnegie Endowment, Putin acredita que a situação da Rússia no Mar Negro é apenas um revés temporário, não uma consequência permanente da guerra na Ucrânia. Talvez ele pense que a Rússia vá destruir de repente o centro industrial ucraniano, responsável por mísseis e drones que sustentam a estratégia do país. 4 anos de guerra não conseguiram isso, mas Putin mantém uma esperança delirante de vitória russa. Ainda assim, há navios da frota do Mar Negro que não foram afundados ou danificados, então a Ucrânia não pode se dar ao luxo de perder o foco. Nada disso muda o fato de que o equilíbrio mudou totalmente a favor da Ucrânia. Isso é evidente na forma como a Rússia trata sua frota do Mar Negro atualmente. Em relatório de 26 de junho, Metso afirmou que a frota do Mar Negro não cumpre a maioria de suas funções. A aviação naval da Rússia cumpre essas funções, tornando navios de guerra quase inúteis. Lançar mísseis contra a Ucrânia parece estar fora das capacidades dos navios russos. Artigo de 5 de julho no New Voice of Ukraine mostra que a Rússia ainda usa navios para lançar mísseis de cruzeiro Caliber. No entanto, esses navios não estão indo para o Mar Negro para lançar os mísseis. Eles estão permanecendo em seus portos de origem, torcendo desesperadamente para que a Ucrânia não lance contra-ataques enquanto eles estão parados. É a única opção que a frota tem. Navegar pelo Mar Negro permitiria que os navios disparassem de uma distância menor, aumentando o número de alvos que poderiam atingir, mas a Rússia não pode correr esse risco. Qualquer navio que navegue se torna um alvo por si só.
Um porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, explica a situação da frota do Mar Negro da Rússia. O ocupante não mantém nenhuma unidade no mar, nem no Mar de Azov, nem no Mar Negro. Nos últimos meses, se aventurar no mar virou um luxo, diz Pletenchuk. É um luxo que Putin não pode se dar, especialmente quando sabe que pode estar sacrificando navios de guerra de milhões de dólares que estão sendo atingidos por drones, que custam alguns milhares de dólares para serem fabricados. 1 ou 2 meses antes dessas revelações, a United 24 Media noticiou outra decisão interessante de Putin sobre a frota do Mar Negro. O veículo relata que a Rússia está tão frustrada por perder navios de guerra que começou a realocar marinheiros para unidades de drones. Segundo o grupo guerrilheiro ucraniano Atesh, o alto comando russo decidiu que os marinheiros serão mais úteis como operadores de drones do que nas funções para as quais passaram anos treinando. Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre a situação da Rússia no Mar Negro. Os marinheiros não estão mais navegando. Mesmo os navios que a Rússia poderia ter arriscado não estão saindo para o mar, porque as pessoas que deveriam tripulá-los estão ocupadas demais tentando descobrir como funcionam os drones. Isso é uma vitória para a Ucrânia. A Rússia agora está tão desesperada para fazer com que seus marinheiros inúteis façam alguma coisa que está tornando a frota do Mar Negro ainda mais inútil ao realocá-los. De fato, não existe paz para a Rússia. Embora perder o Mar Negro para a Ucrânia seja devastador para Putin, especialmente após tanto investimento para tornar a Rússia a principal influência na região, a real gravidade está no que essa derrota representa para o futuro. A Crimeia está em sérios apuros. A Rússia não pode mais contar com a frota do Mar Negro para proteção. Em 2026, Putin está sendo forçado a encarar o fato de que a Crimeia se tornou um enorme problema para a Rússia. Não era para ser assim. Como o Mar Negro, a Crimeia deveria ser um ativo, parte da cadeia de suprimentos da Rússia pela península da Crimeia até o Mar Negro e depois ao território ucraniano. Da Crimeia, a Rússia lançava mísseis, drones e bombas planadoras com o apoio da frota do Mar Negro, impedindo retaliação ucraniana. Claro, agora sabemos que não foi assim que aconteceu. O fim da frota do Mar Negro abriu caminho para o isolamento da Crimeia, observado durante grande parte de 2026. Muito se comentou sobre a campanha da Ucrânia contra as rotas logísticas que levam suprimentos para dentro e para fora da Crimeia. Com toda razão. Essa campanha, em que a Ucrânia destruiu pontes e centenas de caminhões de suprimentos e combustível para a Crimeia, foi crucial no isolamento que está tirando a Crimeia das mãos de Putin. A intensa pressão logística da Ucrânia transformou a rodovia R-280, que liga a Crimeia à Rússia e ao sul da Ucrânia, em uma estrada do inferno. Repleta de veículos incendiados pelos drones Middle Strike da Ucrânia. Grandes regiões da Crimeia ficaram sem energia devido a ataques de drones a usinas e subestações. As defesas aéreas da Crimeia estão destruídas, pois também sofrem ataques de drones ucranianos. Mas não se engane, a perda do Mar Negro é tão importante quanto essa campanha logística. De certa forma, uma coisa alimenta a outra. Em junho, a Ucrânia lançou um ataque devastador em ambos os lados da ponte da Crimeia, que conecta a Crimeia ao território russo. O ataque atingiu balsas usadas pela Rússia para levar suprimentos pelo Mar Negro e Mar de Azov. Esses ataques só ocorreram porque a frota do Mar Negro foi retirada de operação. Outra parte da rede logística da Rússia foi destruída. Além disso, a perda do Mar Negro tem importância prática e simbólica. Na prática, a Rússia mantém defesas aéreas em ilhotes, faixas de terra e infraestruturas de petróleo no Mar Negro. As defesas precisam de manutenção, mas a Rússia já não envia tantos navios com engenheiros para isso. Todo navio em navegação está em perigo. A Rússia não pode usar seus navios para lançar mísseis, nem como plataformas móveis de defesa aérea para proteger a Crimeia. Simbolicamente, a Rússia basicamente perdeu a cidade portuária de Sebastopol, pelo menos no sentido de ela servir como quartel-general tradicional da frota do Mar Negro. Essa perda contradiz qualquer afirmação de Putin de que a Rússia controla totalmente a Crimeia. Isso não é possível. A cidade portuária, que deveria ser essencial para os planos da Rússia para a Ucrânia, já não serve mais ao seu propósito original. A perda da frota do Mar Negro vai além do próprio Mar Negro. A Crimeia está muito vulnerável sem os navios de guerra russos. A Ucrânia tem sido precisa ao aproveitar esse fato e agora está trabalhando para tornar a vida insustentável para os ocupantes que estão na península da Crimeia. A vida que esses ocupantes conheciam está rapidamente se desintegrando. A falta de combustível e os constantes apagões afetam os moradores da Crimeia, sem perspectiva de solução.
O Moscow Times falou com um ocupante chamado Mikhail, que afirmou: "Não há gasolina, as crianças ouvem explosões constantemente, e a eletricidade e a água são racionadas. Não sei quando isso vai acabar e não quero depender dos trens, que vivem sendo cancelados ou remarcados. É melhor manter gasolina estocada. Aqui, ao contrário de Sevastopol, não dá para comprar gasolina nem em teoria. Nada mais funciona na Crimeia, tudo faz parte do plano da Ucrânia. Há relatos de escassez de alimentos na Crimeia, com itens básicos como cereais, farinha e açúcar ficando cada vez mais difíceis de encontrar nas prateleiras dos mercados. A temporada de turismo na Crimeia foi duramente afetada, e isso não é surpresa para ninguém. Sol, mar, areia e sem gasolina. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade relata que a Crimeia perdeu grande parte da receita turística, pois as pessoas evitam viajar para a península, agora zona de guerra ativa, mesmo sem desembarque de soldados ucranianos. Não precisaram. Os drones é que estão causando o estrago. Tudo começou com o colapso da frota do Mar Negro, permitindo a Ucrânia atacar a Crimeia e isolar a região da Rússia e da Ucrânia ocupada com um bloqueio logístico. E se tudo isso ainda não for suficiente para te convencer de que a estratégia da Ucrânia de tornar a Crimeia inabitável está funcionando, então você não precisa nos ouvir. Em vez disso, veja o que a Rússia está fazendo. Em 3 de julho, Euromaidan Press informou que a Artesh afirmou que autoridades russas em Kerch e Feodósia receberam ordens para empacotar documentos e equipamentos oficiais para serem retirados da península. Esse não foi um caso em que essas autoridades tinham algumas semanas para fazer o trabalho. Elas receberam um prazo até 3 de julho, o que significa que os documentos e equipamentos já foram levados, assumindo que tudo correu conforme o plano da Rússia. A Rússia está apavorada. O Mar Negro está perdido. A Crimeia será a próxima, pois ataques ucranianos seguem ocorrendo. A península planejada para dar a Putin uma base permanente de poder no Mar Negro virou alvo após o fracasso da frota responsável por esse domínio. Se a Rússia controlasse o Mar Negro, nada disso aconteceria, mas não controla. Zelensky está certo. A Rússia perdeu talvez a área mais crucial da guerra na Ucrânia até agora, e em breve uma parte ainda mais relevante do território cairá como dominó. Além disso, não só documentos e equipamentos estão sendo retirados da Crimeia. Os ocupantes tentam sair em massa, e as filas na ponte da Crimeia, Kerch, passam de 12 quilômetros. Explicamos o significado e a importância disso em nosso vídeo. Assista para entender melhor o que a derrota da Rússia no Mar Negro representa. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais análises sobre a queda do grande projeto de Putin para a Crimeia. Obrigado por assistir.